Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo novamente ao Especialistas em Gestão, onde aqui o cliente nem sempre tem razão. Você já sabe essa história. Aqui quem tem razão são os especialistas, por isso que eles são chamados especialistas. Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. E é isso. Hoje o papo vai ser sobre alimentação fora do lar. Você que tem uma padaria, você que tem uma lanchonete, uma cafeteria, um restaurante, um delivery, você precisa prestar bastante atenção no que a gente vai conversar. Então, respondendo as 3 perguntas de sempre, o que você tem que fazer depois desse podcast? Você tem que se preocupar melhor com a gestão do seu produto, a gestão do seu restaurante, padaria, assim for. Não é só ter um bom produto. Tô meio sem voz hoje, vocês perceberam, né? Não é só ter um bom produto, você precisa realmente ter qualidade não só no seu produto, como também na gestão. Por que fazer isso? Para você poder ser competitivo no mercado, tá? Inovação, na década de 90 era um diferencial. Hoje, inovação é para você continuar no mercado. E eu trouxe um cara bem inovador aqui para falar com vocês. Como fazer isso? Eu não tenho a mínima ideia. Por isso eu trouxe um cara que tem até nome de super-herói, mano. É o Toninho da Padaria. Fala, Toninho. Obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer participar aqui com você nesse bate-papo aí. Tenho certeza que vai ser bem bacana. E me fala aí suas credenciais. Quem é você no rolê? Quais são os seus negócios? O que você faz? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou proprietário da padaria Arco-Íris, aqui em Santos, na Afonso Pena. Recentemente, a gente adquiriu uma outra padaria, Santo Antônio do Litoral, na Monsenhor de Paulo Rodrigues, que a gente está reformando. Vai vir uma padaria nova ali naquele espaço. Tenho outras atividades também, como lotéricas aqui na cidade. Mas trabalhei aí 15 anos no mundo corporativo, antes de empreender no meu negócio. A padaria Arco-Íris já era familiar, meu pai está lá há 50 anos. A gente assumiu há pouco mais de 7 anos. E com 48 anos tem muita história aí vamos tentar resumir nessas daí. Continua ou deixou de ser presidente da Sinaspam? Deixei de ser presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Vale do Ribeira. A gente permaneceu lá quase 5 anos e aí a gente passou o bastão. Agora quem assumiu é o André, da Padaria Iporanga, que tenho certeza que vai fazer aí um grande trabalho à frente do setor da panificação. Puta, que legal, que legal. Então vocês viram que eu trouxe a pessoa certa para falar sobre gestão de alimentação fora do lar. Porque, pessoal, eu sempre vou defender aquelas 4 áreas, né? Financeiro, comercial, gestão de pessoas e planejamento estratégico. Agora, a 5ª área é muito forte para vocês de alimentação, que é a parte operacional do negócio. Vocês trabalham com muita manipulação, tem uma série de legislações a serem cumpridas, você tem muito produto perecível e por isso que a gente sempre traz algum especialista na área. Mas eu lembro de se eu não me engano, uma rádio que eu participei com você, que você me trouxe uma frase que eu gostei bastante, né? Que a padaria é o estabelecimento mais próximo do seu cliente. É isso. Que é onde... Explica um pouquinho essa história. Na verdade, a padaria é um ambiente totalmente democrático, né? Que você encontra todo tipo de público. Além disso, é a atividade comercial que o cliente mais frequenta. Eu costumo dizer que a gente, quando vai no supermercado, a gente é mais um cliente. Na padaria, não. Você é o Rafael Barreto, que gosta do pão moreninho, com manteiga na chapa. A gente já se antecipa por causa dessa relação próxima que a gente tem com o cliente. Para citar um exemplo, aqui em Santos, são quase 150 padarias. Essas 150 padarias, a cada 4 dias, 3 dias e meio, recebem 420 mil visitas. Então, uma população de Santos visita a padaria a cada 4 dias. Caraca. E essa frequência faz essa relação próxima, né? Então você sabe o time de futebol que tá da pessoa que está te atendendo, você já fica esperando o cliente. Então acho que essa relação próxima é o que faz o cliente se sentir acolhido dentro de uma padaria. Como você falou, não é só o produto. Legal. E você também comentou que a padaria é um dos poucos lugares que o cliente vai mais de uma vez ao dia. Quando a gente coloca essa questão de frequência, existem vários comportamentos, né, do nosso consumidor. Mas é uma atividade comercial que tem uma visita recorrente, muitas vezes mais de uma vez ao dia. Cara, e aí... Principalmente, só para concluir, Rafael, desculpa. Claro, principalmente porque as padarias estão se modificando para atender essa demanda, né? Hoje você não vai na padaria só tomar o café da manhã.
Você vai para almoçar, você vai para encontrar um amigo tomar um café, você vai à noite para tomar uma sopa, um caldo, você passa para fazer compras, para levar o lanche para a família comer dentro de casa. Então, acho que as padarias se adaptaram e essa adaptação também fez com que essas visitas fossem cada vez mais recorrentes. E aí já vamos entrar nessa parte dessa adaptação, porque realmente houve uma inovação que eu perdi. Eu não percebi essa transformação. Realmente, quando eu sentei para tomar um café contigo na padaria Arco-Íris, eu tomei um choque de realidade, assim, né? Por quê? Porque padaria para mim, na época, né, era aquele lance de, pô, quem vai na padaria na minha casa não sou eu, na maioria das vezes é a minha esposa. E padaria é aquele lance, né? Comprar o pãozinho, comprar a margarina, compra ali um negocinho e acabou. E aí eu chego, sento lá, tem bastante alimento extremamente interessante, né? Então eu já comi pizza tua, já tomei sopa tua, adoro tomar café lá, ao invés de, pediu, né? Ir buscar o pão para tomar em casa, cara, eu gosto muito, para mim virou um evento, pegar a molecada e tudo. Teus funcionários ficam loucos quando eu levo os gêmeos, que eles ficam correndo no corredor do banheiro ali. Né? E, cara, como é que foi? Quando é que vocês perceberam essa necessidade de, eu não sei se é assim que vocês chamam, de não ser mais apenas uma padaria, vocês começarem a trabalhar como pizzas e caldos e por aí vai? Como é que começou essa história? Eu acho que tem 2 grandes eventos que provocaram isso. O primeiro é a concorrência, né? Hoje você tem a venda de pão em várias outras atividades. Os mercados, alguns anos atrás, começaram a vender, trabalham hoje o setor de panificações também de uma forma diferente do que quando começaram a vender o pão, que era muito mais para gerar fluxo na loja. Hoje eles olham o setor de panificação dentro do mercado de uma forma diferente. Então há necessidade de não ficar dependente somente de um único produto, de um principal produto, ainda que ele continua sendo mais vendido numa padaria, você já não pode depender só dele, porque aquilo limita o teu crescimento. E segundo, eu acho que é a capacidade de ouvir. Geralmente, o dono da padaria está à frente do negócio, então ele está ali, muito próximo do cliente, e quando você começa a ouvir os seus clientes, você tem essa capacidade de entender a necessidade dele. Eu cito como exemplo o bolo caseiro, por exemplo. A geração da minha avó fazia sempre. Por quê? Porque ela trabalhava em casa, ficava em casa, então ela fazia, minha mãe fazia. A geração a nossa geração, a mulher faz, só que já não tem tempo, então quando faz um evento. E a geração da minha filha não vai nem tentar. Porque é muito mais fácil. Então, porque hoje a mulher trabalha fora de casa, porque ela não tem tempo, o marido trabalha, tem os filhos, a vida está mais corrida. Então, é muito mais fácil você comprar na padaria do que você fazer todo esse processo, comprar ingrediente, ir para casa. Isso acontece não só com bolo, que eu usei como exemplo, mas ceia de Natal, por exemplo. É um serviço, as cozinhas diminuíram de tamanho, o forno diminuiu de tamanho, as famílias diminuíram de tamanho. Já não vale a pena você ter um trabalho enorme para fazer uma ceia, às vezes para uma família de 5, 6 pessoas. É muito mais fácil você encomendar isso na padaria, é um serviço que vem aumentando bastante. Então acho que essa capacidade de ouvir, de entender o cliente, o consumidor, a padaria, por ter essa relação muito próxima, tem essa capacidade de se adiantar ou de entender, se adaptar a essas necessidades. Cara, isso é animal, velho. Eu adoro fazer o podcast, que eu aprendo muito, né? Eu realmente lembro de eu, criança, indo buscar pão no Peralta, lembra do Peralta, né? Pra entregar a minha idade, no supermercado Peralta para buscar o pão. E o pão do supermercado ficava sempre lá no final, por aquela questão, né, de tu ter que passar em todos os corredores, já pegar alguma coisinha. O pão realmente era só para fazer o pessoal ir. Fluxo de pessoas. Fluxo de pessoas. E aí começaram a aparecer umas coisas novas, mais elaboradas e tudo. Em algum momento, digamos assim, a padaria teve que contra-atacar, né? Porque falou, peraí, velho. Né, se deixar eles tomarem o nosso espaço, daqui a pouco, se eles tiverem coisas tão interessantes quanto a padaria, os caras vão fazer o que a gente chamava há muito tempo atrás de one-stop shopping, né? Cara, eu vou num lugar e compro tudo. E aí a padaria começou a se reformular já. E lembra da inovação que a gente falou que não pode ser algo, inovação diferencial? Não, cara. Se você não inovar, você fica para trás. E eu sou exatamente esse cliente, cara. Hoje eu e minha esposa, a gente não faz absolutamente nada, bro. Nada, cara. Ceia, a gente pega fora. Pizza, a gente nunca mais fez. Eu lembro do meu pai fazendo a pizza de sábado, né? Sim, era mais doce,
minha esposa nunca fez. Almoço e janta, minha esposa não faz, e pelo simples fato dela trabalhar e cuidar de gêmeos, né, cara? Então, realmente, hoje a gente consome tudo externo, cara. E aí tem muito espaço, né, cara? Porque eu tenho um cliente que é uma pastelaria. E eu adoro pastel, porque pastel, ele qual é o horário que tu come pastel, cara? Das 9 da manhã, 11 da noite, cara. E é lindo isso, porque tu vende pastel pra cacete. Esse meu cliente, inclusive, tem uma pastelaria na Malé, ali em Praia Grande. Sei, Tupi? É Tupi. Conheço. Cara, e aí ele vende a Malé, tudo começa a abrir a partir das 18. Ali a maioria das empresas começa a abrir a partir das 18. Às 18 ele já tá vendendo pra cacete, que ele tá vendendo pastel desde as 10 da manhã. E aí, de uma forma ou de outra, antigamente a padaria tinha aqueles picos, né? De manhã e final da tarde. Porque dependia de um portfólio menor de produtos. Conforme ela foi agregando esses outros produtos e serviços, ela passou a atender o cliente nos diversos momentos de compra e consumo ao longo do dia. Então, no café da manhã, na ida para levar as crianças na escola, para comprar os itens da merenda, do lanche do filho, na hora do almoço, no lanche do final da tarde, no encontro de negócios, você voltando do trabalho, comprar pão, frios para levar para casa, sopas e caldos à noite, pizza. Então a padaria foi se adaptando para ficar menos dependente de um único produto e para atender, principalmente para atender o cliente nos diversos momentos de compra e consumo aí ao longo do dia. O pãozinho francês, que é o mais conhecido, aqui em Santos conhecido como média, né? O pãozinho francês, ele realmente é um produto principal, um produto com uma margem interessante, ou é como dizem nos postos de combustível, que faz a gasolina, ela tá ali, é um produto principal, mas a margem mesmo interessante vem nos produtos agregados e às vezes até na salinha de conveniência deles. Hoje existem multiformatos de padaria. Claro que padarias de um porte muito grande, com uma área de mesa muito grande, ela é menos dependente do pão francês, da média, como você falou, porque ela tem uma fortaleza em outros setores, né? Mas o pão continua sendo um item muito importante em termos de gerar tráfego, porque junto com o pão você tem uma cesta de compras aí que vai além do pão francês, né? E ele continua sendo um produto importante, que corresponde muito não só a faturamento e margem, um pouco menos do que em anos anteriores, mas é uma questão aí da realidade de mercado hoje. Hoje você tem uma margem um pouco menor aí nos teus produtos de panificação. Eu percebi que dentro do pão, a própria inovação tecnológica foi muito forte. Há 20 anos atrás era impossível você ouvir falar no pão congelado. Sim. Né? E hoje já aparece bastante. O pão congelado tem marcas muito fortes lá. O que você acha dessa parte? Ainda existe mais qualidade no trato ali fresco, no produto fresco? Ou já se equipara? Como é que funciona isso? Eu acho que o pão congelado melhorou em termos de qualidade. Muitas vezes, não é só o pão congelado, é quem assa o pão, porque você tem que respeitar o processo. Muitas vezes, quem está assando o pão congelado não é um profissional, então não respeita o processo de fermentação, porque não é congelado, tirei do congelador, põe no forno e vai. Tem que ter um tempo para ele descongelar, para o processo de fermentação acontecer, a temperatura do forno de lastro que se regula. Então, existe um processo. Muitas vezes, o produto final não é de tanta qualidade e não é por ser congelado, é porque não se respeitou todo esse processo. Eu acho que melhorou muito a qualidade do pão congelado, mas eu também acho que um pão feito pelo padeiro, no formato, ele é ainda muito superior. O problema é você encontrar bons profissionais, porque também tem muitos lugares que fazem o pão que também não tem uma qualidade tão boa. Então, é muito mais as pessoas e o processo do que ser congelado ou ser feito de forma artesanal dentro da padaria. Acho que o importante claro que você tendo bons profissionais e respeitando o processo, na minha opinião pessoal, o produto artesanal ainda é muito superior do que o congelado, ainda que essa diferença tenha diminuído. E aí que vem legal, né, cara? Agora eu vou ser um pouquinho polêmico aqui na brincadeira. Mas e a mão de obra? Porque todo profissional, e aí a brincadeira, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, todo profissional que termina com eiro, padeiro, carpinteiro, marceneiro, zagueiro, goleiro, às vezes é difícil achar no mercado, né? Achar uma pessoa comprometida e profissional.
Até porque, aí eu te pergunto, até com essa grande força dos produtos congelados, a profissão padeiro, ela continua no mercado ou ela está se diminuindo? Está mais difícil você encontrar esse pessoal no mercado? Na verdade, eu não acho que ela está diminuindo. Na verdade, a demanda por esse profissional que aumentou muito, né? Entendi. Por causa desse aumento de portfólio de produtos, porque hoje muito mais pontos estão trabalhando com o setor, com as áreas de panificação, a demanda por esse profissional aumentou muito. Hoje, um salário de um padeiro é um salário competitivo quando você compara aí faixa salarial. E você tem dois perfis hoje de padeiros, de profissional de panificação. Tem aquele que já trabalha na profissão há 20, 30 anos e tem aquele mais jovem, que é o cara que vem investindo, que vem conhecendo, que vai atrás de conhecimento, que a inovação vem dessa galera, que tem menos resistência e que vai. Eu costumo dizer sempre, para as pessoas que trabalham comigo já ouviram essa história várias vezes, que quem determina o salário de um padeiro, de um confeiteiro, é o próprio profissional. E que isso envolve 3 variáveis. A primeira, capacidade técnica, que vai se refletir na variedade e qualidade do produto final que ele produz. Uma pessoa que só faz brigadeiro é confeiteiro, uma pessoa que faz doces franceses também é um confeiteiro, mas são profissionais um pouco diferentes. O aspecto comportamental, porque não adianta ele ser muito bom tecnicamente, mas não conseguir trabalhar em equipe, não ser um cara comprometido, não ter o mínimo ali de responsabilidade em relação à área de trabalho. E a questão da produtividade. Não adianta ele ser muito bom, um cara bacana e produzir um único produto. Aquilo vai impactar na faixa salarial que ele tem a receber. E não adianta ter só 2. Você tem que ter, no mínimo, um equilíbrio dos 3. Não adianta você produzir muito, ser um cara legal e o teu produto ser ruim. Não adianta tu produzir muito, o teu produto ser bom, esse resolve no curto prazo, mas aí ele tem um aspecto comportamental que cria uma série de dificuldades e no médio prazo isso acaba prevalecendo. E não adianta ele ter um bom produto, ser um cara legal, mas a produtividade dele ser muito baixa, porque aí talvez a faixa salarial que ele tenha a receber não justifica, aí a conta não fecha. Então é o equilíbrio desses 3. Perfeito, Toninho. Eu falo muito. Quando a gente está trabalhando nas empresas, eu sempre pergunto, até para alusão super-heróis, que vocês sabem que eu adoro, pergunto quem são os seus vingadores. Eu penso, quem são os vingadores? O que quer dizer vingador? Eu falei, vingador do próprio filme, né? É quem a gente pode realmente acreditar que vai defender a empresa. Eu sempre trago 2 características. Eu falo assim, são as pessoas que você confia na competência técnica e comportamental. Competência técnica, o cara sabe fazer. Competência comportamental, o cara é honesto, o cara é um cara gente fina. Porque não adianta nada o Gui, de repente, ser um cara que manja tudo. O Gui é a nossa operação, nossa produção que se chama, né? O Gui é nossa produção. Porra, o Gui, meu irmão, é um cara competente pra cacete lá, mas um arrogante. E aí entra aqui, não cumprimenta o cara, não faz nada, ou então é um cara desonesto. Sim. Que, pô, de repente, beleza. Mas também não adianta ele ser o cara mais gente fina e ser um perfeito incompetente no trabalho dele ali, e aí depois o resultado fica legal. Então eu chamo muito isso de vingador, e o padeiro tem que ser um vingador, entendeu, né, cara? Mas eu acho que hoje, dentro do momento que a gente vive da sociedade, o aspecto comportamental é uma característica que tem que ser muito bem analisada. Porque os aspectos técnicos, para aquele que está com vontade, que quer aprender, você passa, você ensina. Eu não sei mexer lá nos aparelhos do Guilherme, mas se ele tiver paciência de me ensinar, olha, pode ser que eu demore bastante tempo ou algum tempo, mas eu vou ter condições de fazer o que ele faz. Os aspectos técnicos você consegue transferir. Como fazer uma receita, como fazer um bolo. A pessoa precisa dos aspectos comportamentais, de querer aprender, de saber ouvir, de trabalhar em equipe, porque isso vai fazer com que ele deslanche. Eu vou te dar um exemplo real. Eu tenho um colaborador, Lúcio. Ele trabalhou 6 anos como padeiro, carteira assinada, num mercado que só trabalhava com produtos congelados. Apesar dele ter 6 anos como registro de padeiro, ele não sabia fazer pão e nunca tinha feito pão. E aí ele me procurou e eu falei, Lúcio, pô, eu no bate-papo vi muitos aspectos comportamentais, porque era uma situação até totalmente diferente, né? E eu falei, tu quer mesmo aprender? E aí ele veio trabalhar na madrugada, que eu entendo que era o melhor horário para ele aprender, onde não tem vendedor, fornecedor. Ele ia ficar ali com uma pessoa que tem a capacidade também de ensinar, que isso é importante. Cara, em 3, 4 meses, ele já estava fazendo
quase tudo. O pão francês ele demorou um pouco mais, porque exige um pouco mais de experiência, mas para mim ele é um case de sucesso. Assim. É um cara que em 6 anos, como padeiro, não tinha feito um pão e entrou para trabalhar com a gente. Mérito também da pessoa que passou o conhecimento, porque não adianta a pessoa ter vontade de aprender, mas não ter quem queira ou quem tenha capacidade de ensinar. Mas ele deslanchou muito e hoje é um dos colaboradores aí, vingadores, como você falou, da Arco-Íris. Cara, olha, Lúcio, né? Lúcio. Aí, Lúcio, dorme com essa aí, meu irmão. Mostra pra tua família isso daí. E o que é legal? Eu concordo contigo. A parte técnica, ela é a mais fácil de aprendizagem. A parte comportamental, a primeira coisa que você tem que aprender é a se humildar. Veja bem, eu não falei o se humilhar, eu falei a se humildar, é ser mais humilde e é aquela história de entrar com o copo vazio. Eu, por exemplo, conheço bastante de administração. De gestão de empresas. Mas eu tenho certeza que se eu for falar de administração de padarias, eu tenho que abaixar minha orelhinha, tenho que sentar com o Toninho vai me mostrar várias coisas. E é lógico que eu também vou conseguir ensinar várias coisas na gestão. Esse é o primeiro aspecto comportamental que eu acredito que as pessoas têm que ter. Humildade para aprender mais. Porque, galera, às vezes você é um... Inclusive, a gente fica refém desses caras, né? Você é um ótimo padeiro. Você, cara, faz pão como ninguém. Mas você não trabalha em equipe. Você deixa o clima tenso. E, em algum momento, até a gente se organizar, sim, a gente tem um problema. Porque você é muito bom naquilo que você faz e a gente não pode te tirar. Porque quem vai fazer? E aí você se cresce nisso. Vai fazer o quê? Se eu sair, quem vai cuidar? Irmão, a gente vai tentar te melhorar. A gente vai fazer o possível para você virar um cara bacana. Mas se não tiver jeito, a gente vai, em algum momento, precisar colocar alguém no teu lugar. Isso pode levar um tempo, isso vai exigir energia nossa, mas a gente vai fazer isso. Tu concorda comigo nesse sentido? Concordo. Até porque vai gerando um desgaste na relação, né? Assim, aquela pessoa que não entende que ela é uma parte da engrenagem, acha ela a engrenagem mais importante, ou que é insubstituível. Então, eu acho que... ou a pessoa que não cumpre horário, acha que por entender que a empresa depende dele, ele pode fazer o que quer, não precisa seguir as regras de convívio ali no local de trabalho. Essa pessoa gera um desgaste na relação e que acaba sendo um exemplo ruim até para a tua equipe. Então, muitas vezes você até é obrigado a desligar, não é nem que você queira, mas até em respeito aos outros membros da equipe. Quando aquela pessoa acaba gerando vários problemas de conflito, de autoridade ou do convívio, às vezes você é obrigado, não é nem que você queira, você é obrigado porque senão você vai perder todo o restante da tua equipe. E isso daí acontece demais, não só em padaria, tá? Eu tenho muito esse problema com o vendedor. O cara vende pra cacete, o cara sabe que ele vende, ele sabe que ele é responsável por parte do meu faturamento, e aí, em algum momento eu falo que ele tem a doença de Romário. Que ele vira e fala assim, treinar pra quê? Você já sei o que fazer. Lembra do Romário? Treinar pra quê? Você já sei o que fazer. Me bota no jogo que eu faço. Aí o cara não quer participar mais de treinamento, o cara começa a ser arrogante. Uma vez eu liguei para um vendedor de uma escola de idiomas. O vendedor, e você sabe que eu já fui sócio de uma escola de idiomas, então eu era o proprietário da escola. O vendedor falou, porra, Barreto, eu tô aqui vendendo, tá enchendo meu saco, velho. Falei, cara, não é possível. Porque esse pessoal, um tanto quanto narcisista, eles inclusive vão te desafiar para ver até onde eles podem ir. A partir do momento que eu ligo para o cara, no horário expediente dele, então eu estava no meu direito de fazer aquela ligação, ele me atende e fala assim, pô, tu tá enchendo meu saco? Não é nenhuma questão de eu ser chefe dele, é uma questão de falta de respeito, que eu não faria isso com ele também. Sim. Seria um erro da mesma forma de ligar, pô, tá enchendo meu saco de novo? E, cara, era simplesmente falar, tô ocupado agora, será que a gente pode conversar depois? Então, é importante você entender que, e aí vem até dos soft skills, que a gente chama isso, né? Cara, você precisa sim estudar um pouquinho sobre comportamento. Cara, você é um garçom, você é um caixa, você é um padeiro, você é um empresário. Você precisa melhorar o seu comportamento, que todo mundo pode melhorar seu comportamento nesse sentido. E aí você falou mais um ponto importante aqui, que eu sempre falo da competência técnica e da parte comportamental. Você me trouxe uma coisa muito legal e você explicou. Que eu estava falando, cara, mas qual a diferença ali do técnico e do produtivo?
E aí você me trouxe, não, Barreto, a técnica eu quero dizer o produto com qualidade. A produtividade eu quero dizer, cara, não adianta nada o cara fazer um sonho bom, mas ele faz um por período, um de manhã, um à tarde. Então tem que ser bom, rápido, e o cara tem que ser ali boa praça, digamos, né? Cara, muito legal isso, porque eficácia é você trazer resultado. Eficiência é você trazer resultado com menos recursos. Então, se você conseguir trazer um produto de qualidade em menos tempo, você vai ganhar escala e com certeza você vai vender mais produto, né? E quando você pensa numa padaria que tem um portfólio gigantesco de produtos, isso é muito importante, né? Porque você não tem uma produção em escala, você tem vários produtos que você trabalha muitas vezes com uma quantidade relativamente pequena, né? Então, é importante essa questão de produtividade, porque senão você está ali com um colaborador que não justifica, ou que a conta às vezes acaba não fechando em termos de produtividade. Isso é importante, e eu tenho muito desses índices no meu negócio. Produtividade por funcionário, quanto que eu tenho que faturar por funcionário, quantos quilos é o ideal, quilos de produção por gente de produção. Tudo isso é importante para você ter parâmetro, né? A gente, como gestor, a gente tem que avaliar o processo, mas o resultado, e a partir dali tomar de decisão. E tu tem esses indicadores de performance por padeiro, pelo pessoal, quanto é que eles têm que performar? Na verdade, esse é o indicador de produção. Então, se eu tenho 5 padeiros, eu tenho que ter um X de consumo de massa, de produção de massa. Se eu tiver com uma produção muito baixa, talvez eu esteja com um excesso de gente na equipe, ou com uma oportunidade de desenvolver novos produtos, né, para atender novas demandas. E a contrapartida também é importante. Às vezes eu estou ali com 5, com uma alta produtividade e estou perdendo a oportunidade de trazer uma inovação, de trazer ali um equilíbrio melhor, porque eu preciso talvez aumentar a equipe. E eu adoro isso. Eu fiz para açougue. Açougue eu fui atrás de um consultor, o cara era um consultor do Senac, do Senai, de sei lá da onde, e ele me ensinou isso daí, né? Ele pegava o faturamento, no caso do açougue era diferente, o faturamento é quanto, você divide pelo número de açougueiros que você tem, né? Porque talvez no açougue, o açougueiro também é o atendente. Isso, exatamente. Esse índice eu uso pela produtividade, eu chamo ele de produtividade. Então, se eu faturo R$300 mil e tenho no total dos meus colaboradores 30 pessoas, o meu faturamento médio por pessoa, e aí já entra tudo na conta, seja padeiro, seja atendente, seja... Não importa. 300 mil de faturamento e 30 funcionários, olha, o meu faturamento médio por colaborador é de R$10 mil. E eu adoro isso, né? Eu tenho tanto esse daí, como também a folha de pagamento. Então, se tem R$30 mil e 300 mil teu faturamento, a tua folha de pagamento é em 10%. Eu adoro trabalhar os dois, por quê? Porque quando você estabelece uma base, então, olha, eu consigo fazer de uma forma bem legal R$12 mil de um colaborador. Pessoal, esses números são aleatórios, tá? A gente só está falando aqui para você entender. R$12 mil a gente está sendo super produtivo, 10 mil é a média, 8 mil a gente está sendo pouco produtivo. Se está batendo 8 mil e a gente não consegue aumentar isso, de duas... Bom, se a gente não consegue aumentar, eu já respondi, mas vamos lá. Se está batendo 8 mil frequentemente, de duas uma, ou a gente vai ter que aumentar esse faturamento para chegar nos 10 mil, ou em algum momento a gente vai ter que cortar a pessoa para chegar na produtividade. Porque nesse teu exemplo, se tu está com uma média de 8 mil por funcionário, tu está comprometendo a lucratividade da tua empresa, a sustentabilidade do negócio, e algo tem que ser feito, ou aumentar o faturamento, ou diminuir gente, para garantir a sustentabilidade da empresa. Exatamente. Então vamos lá, cara. Eu não estou dizendo que tirando, não, vamos cortar porque eu quero enriquecer. Não, não é isso. É porque realmente eu falo que o fluxo de uma empresa é um cobertor curto. Então se a gente quer lucrar 5% ou 10% ou 15% ou 20%, legal. Então a gente vai lucrar 10%. Só que se de repente tu tiver com uma folha de pagamento 5% maior, tu já não vai lucrar 10%, você só vai lucrar 5%, porque os outros 5% está sendo comido pela folha de pagamento. Aumentou o faturamento, chegou em 10%, beleza. Não chegou em 10%, ficou em 8%, cara, você vai ter que reduzir o corpo. Mas sabe o que é legal? Ao contrário também fica mais fácil na tomar decisão. Você já sabe que o teu limite é 12 por colaborador. Começa a bater 13, tu nem se preocupa, tu já vai fazer entrevista para contratar mais gente. Porque quem não tem esses indicadores de performance e produtividade, chega um momento ele fala, cara, será que é hora de contratar? E aí, às vezes, o teu time está se matando de trabalhar
e tu tá tentando economizar uma economia besta, inclusive. Você fala, não, eles estão dando conta a que preço e até quando, né? Acontece mais ou menos assim? Sim, sim. E dependendo do tamanho do negócio, tamanho da tua equipe, até para você poder planejar a questão de férias, sem penalizar o teu negócio, né? Eu, nas 2 padarias, eu tenho 5 padeiros em cada. 5, metade do ano praticamente tem alguém de férias. Na metade do ano eu tenho 4, na verdade. Então, é sempre uma área que eu gosto de deixar uma sobra, uma folga, não trabalhar tão justo, porque aí no período de férias, na ausência, alguém teve algum problema pessoal, se afastou, tal, você não penaliza o teu negócio, né? Então isso é uma decisão nossa da empresa para a gente priorizar o nosso produto, o nosso serviço, o nosso atendimento. Mas eu também concordo contigo nesse ponto. Eu falo muito, e eu uso essa palavra, não é bem essa palavra, mas eu uso para a pessoa já entender. O ócio é importante. Entendeu? Então o cara fala, não, o cara tá... tem hora que o cara para ali para conversar com o rapaz do lado. E diz, cara, tu não tá colocando o cara numa solitária, numa prisão. O cara, ele consegue ali ter um pouquinho disso. Ontem eu tava numa empresa e realmente a gente começou a modificar alguma coisa onde uma pessoa ia ter um pouquinho mais de tempo livre. E o cara falou, bom, já que essa pessoa vai ter um pouquinho mais de tempo livre, já demite e já divide o trabalho dela entre os outros. Falei, não, cara, por que isso? Por que a gente não aproveita esse tempo livre dela para pegar um monte de demanda que a gente tem para fazer e já colocar para essa pessoa moer? E não só isso. Quando você tem ali alguma folga, o próprio Lúcio foi na feira da panificação, que ele não tinha ido. Eu peguei alguns dos meus funcionários, rodei alguns outros comércios ainda da cidade. A gente comprou uns 10 produtos. Aí fomos todos nós para a padaria, eu, um confeiteiro de uma, padeiro de outra, gerente da outra, e a gente ficou reunidos na mesa ali, cada um comendo um pedacinho de cada do que a gente tinha comprado para a gente poder avaliar. Então acho que tudo isso veio um pouco do ócio, né? Assim, não necessariamente o ócio ele é improdutivo, né? Claro que se ficar lá sentado, talvez seja, mas você tem como se tornar aquele gap ali como produtivo. Para o teu colaborador também ver outros comércios, o que está acontecendo, quais são as tendências. Olha, você falou de inovação. Hoje, você inova, já tem um monte de gente fazendo igual. Né? Então, muitas coisas que eu faço não fui eu que criei. Eu copiei também de alguém que estava pensando na minha frente. Então, é importante a gente ficar atento e aí esse ócio te permite também você responder rápido aí essas questões. Você sabe que eu tenho uma participação na Madalena Brigadeiros ali, Ponta da Praia, né? E aí eu adoro um docinho, né? Hoje eu sou um cara viciado em açúcar, então eu, cara, costumo ir. E aí eu vou com a desculpa de fazer cliente oculto, né? Eu vou às vezes eu pego um docinho diferente, tiro uma foto, mando pra Roberta e tem uma vez por ano, pelo menos, a gente faz isso. A gente dá uma verba para cada colaborador ir buscar um doce, trazer e fazer esse trabalho de benchmarking. Eu gosto de ir com o colaborador. Porque aí eu acho que quando o colaborador foi sozinho, você no final vai avaliar muito mais o produto. E eu acho que quando eu vou com 3, 4, né? A gente discute o atendimento, a exposição do produto, vira uma experiência. Né? A gente discute ali o que a gente vai levar. Vamos levar esse daqui, vamos levar... Então acho que... Primeiro, eu acho que tem um sentido de pertencimento, não é só assim, compra alguma coisa lá pra gente ver, e a gente não avalia só o produto, a gente avalia várias questões, até de negócio, a gente avalia, esse negócio tá bem, esse negócio aqui eu não aposto aí que vai, nesse modelo, vai se sustentar, a gente acaba conversando também até de gestão com eles, é uma oportunidade da gente estar junto, da gente ter essa aproximação e compartilhar essa experiência. Eu como dono, minha visão de negócio... Eles como produto, às vezes eles falam assim, poxa, esses dias eu comprei uma torta de morango com cupuaçu numa dessas visitas. Agora eu não me lembro se foi o Edson, que pediu lá um produto que talvez eu não compraria, mas que foi um produto super interessante, que ele com a bagagem dele falou, não, vamos levar isso daqui. E aí quando a gente foi experimentar, era um produto totalmente diferente que o Edson já conhecia. Então, eu acho que essa troca que a gente tem numa visita mais em conjunto, acho que ela também é importante. Que legal. Não, isso daí eu achei muito interessante. Não tinha pensado nisso e vou fazer. Mas me tira uma dúvida. Eu percebo que os panificadores, né, os donos de padaria,
E me corrija se eu estiver errado, parece que vocês são bem unidos. Não sei se é pelo Sinaspan. Quando você vai nessas padarias, você se apresenta, você conhece o pessoal, ou você faz o cliente oculto mesmo, ou tenta não aparecer como Não, padaria? né, eu não vou muito nas outras padarias. Eu vou quando eu tenho algum assunto para tratar com o dono, porque quando eu vou com a minha equipe ou eventualmente na minha folga tomar um café, nossa, eu vou falar de padaria, eu vou e não é um motivo da visita. Então, nesse exemplo que eu estou dando, a gente não foi. A gente foi em confeitaria, a gente foi em outras atividades que não padaria. Que não padaria. A gente, quando eu vou em padaria, é menos comum. Eu vou, me apresento, eles me conhecem. Alguns deles sabem que eu faço isso, então eu vou lá com o padeiro, apresento meu padeiro. E eu acho que essa é uma fortaleza do setor de panificação, que acho que foi um processo que aconteceu nos últimos 5 anos. Você sabe que o nosso sindicato, quando a gente assumiu com a diretoria, não era o cenário que tem hoje. Pelo contrário, a gente tinha uma sede parada há 27 anos, tinha dívidas, tinha um número irrisório de associados. E eu acho que quando a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que juntos a gente é mais forte e que as minhas dores é a dor do meu amigo de profissão e que a gente, essa troca, tem um potencial gigantesco de ambos crescerem juntos, a gente passa a olhar o panificador do lado como um parceiro e os outros talvez como concorrente, né? Então acho que isso é muito comum. A gente tem grupo de WhatsApp onde, putz, eu tive um problema aqui, estou precisando de pão, ou quebrou o equipamento, alguém tem uma indicação, e tem esse sentido muito colaborativo dentro dos grupos de WhatsApp. Então qualquer dor que algum dono de padaria coloca lá no WhatsApp, quebrou meu equipamento de madrugada, porque quebra de madrugada, né? Não quebra no horário comercial. Quem pode ajudar? Você vai receber 3, 4, 5 contatos ali para você fazer. Eu tive um problema, para contar um caso real. Eu tive um problema na câmara frigorífica, na maçaneta, né, de abrir ali, que é um negócio específico. E aí eu perguntei no grupo, não é um item que você compra, acho que eu nunca tinha comprado em 7 anos um item desse. Coloquei no grupo se alguém sabia onde vendia, recebi lá 2, 3 sugestões. O André, que é o então presidente, até chegou para mim e falou: Toninho, olha, se eles quiserem te cobrar a instalação, não precisa. Pô, me cobraram R$200 aqui e são 4 parafusos. Então tu mesmo consegue fazer. E eu fui fazer e de fato foi algo super simples, que eu economizei esses R$200 por essa dica aí do André da Padaria Poranga. Olha que bacana. E eu acho isso muito legal, essa rede, essa união, porque, cara, eu chego em alguns lugares onde o setor é totalmente uma concorrência. Concorrência é uma palavra legal, mas é uma guerra, é uma briga de um não falar com o outro. Então, às vezes eu chego no setor de moda e aí uma loja não fala com a outra, inclusive uma loja prejudica a venda da outra. Cara, não tem necessidade disso, cara. Você vai ganhar muito mais se você conseguir trabalhar com o pessoal do teu setor como parceiro. Dá para você ganhar de várias formas, como essas aí, né, de você montar um grupo, de um auxiliar o outro, de você conseguir distribuir o conhecimento, até mesmo pensando em economia de escala já, comprar produtos em parceria, dá para fazer muita coisa nesse sentido. Então, assim, se de repente você não tem um sindicato tão forte junto com vocês, começa a montar. Começa a montar, não estou dizendo sindicato, mas, cara, junta 2, 3 pessoas, monta um grupinho, vai dando força para esse corpo, porque vale muito a pena. Nem todo mundo é teu concorrente. Para com essa desgraça, velho, de tu não querer mostrar para todo mundo isso. E concorrente não é inimigo. Eu posso até entender que em alguns segmentos existem ali algumas informações que são mais confidenciais da empresa, mas com certeza tem muita sinergia onde ambos ganham. E eu sou um cara que sempre acha assim, poxa, se eu posso ganhar e tu pode ganhar, eu não entendo como a gente simplesmente não gera essa sinergia para que ambos ganhem. Então eu acho que deixa a vaidade de lado, chama para tomar um café na padaria, lá com teu parceiro, com teu concorrente, enfim. E claro, às vezes você não vai dividir tudo dependendo do segmento, mas existem coisas que podem ser divididas, compartilhadas, ou em que ambos ganham. Eu acho que essa parte, concorrente não é inimigo. Eu acho que essa é a grande sacada, é você entender isso. Agora vamos lá, você comentou uma coisa chamada porte. E, cara, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso. Lógico, não existe certo ou errado, mas não leve para
para a tua vida, até porque acabei de sair de um cliente que entrou nessa, que, cara, ter uma padaria gigantesca, um restaurante gigantesco, com 50, 100, 150, 200 funcionários, é o sinônimo de sucesso absoluto, né? Ah, você prefere ter um estabelecimento com 200 colaboradores ou um estabelecimento com 25 colaboradores? Cara, os dois são dois negócios interessantes. Mas eu gosto disso por quê? Porque a pessoa, principalmente aquela pessoa que não empreende ainda, ela sempre olha o maior como sinônimo de sucesso. E você me ensinou muita coisa na sua padaria. Você sentou e comentou sobre a padaria de bairro versus a padaria maior. Me explica um pouquinho sobre isso. A gente tem algumas classificações em termos de faturamento, padaria de pequeno, médio, grande, e a gente chama de padaria monstro. Padaria monstro. E que, claro, que quanto maior a padaria, maior o faturamento e maior também as suas despesas. Quando você tem uma padaria de pequeno porte, que fatura ali até 300, 400 mil reais mais ou menos, o dono está trabalhando na operação, está no dia a dia, às vezes ele não tem um gerente porque o dono está lá, ele tem uma empresa mais enxuta, talvez ele não tenha um portfólio tão variado de produto que às vezes parte desse portfólio não é economicamente viável, mas você mantém para o teu negócio, para o teu modelo de negócio. Então é uma padaria que acaba tendo uma margem maior. Às vezes, se você pega uma padaria monstro, você já vai ter manobrista, você já vai ter o supervisor, você vai ter o segurança, você vai ter 3, 4 pessoas no administrativo. Então, você vai incorporando custos que não é do teu produto fim. Então, isso vai tirando a tua margem. Então, você chega numa padaria monstro com faturamento de 3 milhões, com uma margem final percentual, claro que não necessariamente não em valor absoluto, mas em percentual muito menos atrativa. Você tem padarias com 190 funcionários, por exemplo, numa única empresa, e você tem uma parte das padarias que tem até 10 funcionários. Então você vê aí a diferença. Mas sempre tem que estar olhando um pouco o modelo de negócio, o capital que você tem investido, o quanto que ele te traz de retorno. Acho que essas são questões importantes para tomar de decisão, até para definir o teu plano estratégico. Eu quero, dentro da minha padaria, continuar crescendo para virar uma padaria monstro, ou eu quero entender que o meu negócio é esse o tamanho, essa é a minha proposta, uma proposta de bairro, e ir para outros pontos para levar aquela proposta também para outras localidades da cidade ou da região. No teu caso, hoje, tu pegando essa padaria Santo Antônio do Litoral, você vai ter 2 médias, é isso? 2 médias. 2 médias, bacana. Você foi para 2 padarias médias, que a gente fala média, vão achar que é para francês. 2 padarias médias. 2 padarias médias. Então, esse foi o teu caminho. De vez de pensar numa padaria monstro, você falou, cara, vou ter 2 médias. Tanto a Arco-Íris, na época que eu e meu irmão assumimos o negócio com meu pai, quanto essa que eu comprei, são padarias mais tradicionais, que não estavam tão modernas, até pela idade do então proprietário. Então, claro que são padarias que você investe numa reforma para poder trazer esse conceito novo de padaria. Eu estou reformando a Santo Antônio do Litoral, a gente vai mudar o nome, já temos a marca, já tem tudo, e a gente vamos ampliar, a gente vai dobrar o tamanho da padaria, e eu acho que tem muito potencial quando a gente traz essa transformação que a padaria passou nos últimos anos para um ponto comercial tradicional e que já era viável economicamente, mas você traz toda essa inovação para aquela região, você tem aí um sucesso, aí, um potencial enorme. E pessoal, sempre lembrando que faturamento é vaidade, tá? Lucro é realidade. Vamos lá. Vamos ir para o item de supermercado que eu tenho de cabeça, tá? Principalmente padaria, quem tem de cabeça eu tenho certeza que é o Toninho. Supermercado, a lucratividade é de 5%. Então, se você fatura 1 milhão e tudo der certo, você vai ter 50 mil reais de lucro. Só que se você tiver um hortifruti mais organizadinho, pode chegar a 10%. De vez de ter um supermercado que vai dar 1 milhão de 5%, só um hortifruti pequenininho organizado, isso daí pode chegar a 10%. Então aí tu fatura 400 mil e dá 40 mil de lucro. O outro tu faturou 1 milhão e deu 50 mil de lucro. Só que lembra, com bem menos funcionário,
com menos trabalho, com menos preocupação. Então, é relativo isso. Eu já conheci gente com faturamento superior, então vamos dizer, 1 milhão que dava 50 mil, e eu peguei um cara que fazia 300 mil e sobrava 70 na mão dele. Então, se eu perguntar para você, você quer um negócio que fatura 1 milhão ou de 300 mil, no primeiro momento, quem pensa na vaidade vai falar, quero um negócio de 1 milhão. Só que depois eu te mostro e falo, ó, esse aqui está deixando 50 mil com todo esse trabalho, e esse está deixando 70 mil. Pô, de 300 mil está deixando 70 mil? Sim. Então, é importante você pensar primeiro qual é o teu game, tá? Eu, particularmente falando, eu sou o game de pequenos negócios. Eu não me vejo tendo uma empresa com 100, 150, 200 funcionários, mas também não vejo problema nenhum de ter 10 empresas com 20 funcionários cada uma. Mas esse é meu jogo. Tu tem que entender qual é o teu jogo, só lembrar disso, tá? Não é sinônimo de sucesso uma padaria, um supermercado, uma loja monstro, tá? Isso daí não quer dizer nada. Meu pai diria, que adianta você estar com uma roupa bonita se a tua cueca tá presa com barbante, né, cara? Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Né? Algum comentário a respeito? Concordo, e acho que um ponto que a gente acabou não falando, porque a gente falou dos outros cursos, manobrista, supervisor administrativo, mas eu também acho que a gente sempre tem que pontuar que tem uma questão da carga tributária também no país, que não beneficia o crescimento da pequena, média, comércio, indústria, empresa, enfim. Conforme você vai crescendo, a tua carga tributária ela vai aumentando, o que pode parecer a princípio correto, o grande pode pagar mais, você acaba fazendo com que as empresas desistam de crescer, de gerar emprego e pagar impostos. O que eu digo é o seguinte, uma empresa que fatura 100 e paga 10 de imposto, quando você fatura 200, o teu imposto não vai ser 20, o teu imposto é 30. Então isso vai desmotivando o empresário a crescer. Ele não cresce de forma proporcional. Então esse é um ponto importante, porque senão a gente fala sempre de gestão e é importante, mas a gente sempre tem que colocar também, hoje um sócio que a gente tem importante, que fica com uma parte, não tem todas essas discussões e preocupações que a gente tem no dia a dia. Acho que isso sempre é importante quando a gente fala aí de crescimento de porte de empresa, sempre pensar também na carga tributária. Cara, perfeito. E são essas coisas que as pessoas, quando não fazem gestão, elas não lembram. Elas só falam, cara, vamos crescer, vamos aumentar, vamos abrir a segunda loja, vamos abrir a terceira loja, cara, vamos... Você tá entendendo o que você tá aumentando, visando lucrar mais. Mas você também está lembrando que você vai trabalhar mais, você está se expondo mais ao risco, porque a história você conhece. Agora você está começando uma nova história. Você está preparado para, tudo bem, continuar, né, aumentando, você vai melhorar em algumas partes, como economia de escala e tudo, mas você pode ser menos eficiente, como ele falou. Opa, o governo vai tomar um pouquinho mais da tua parte, então assim, se a tua lucratividade cair, você está sendo menos eficiente. Você pode estar ganhando mais dinheiro, como eu falei lá, 1 milhão, 50 mil, 400 mil, 40 mil. Só que você está ganhando mais dinheiro, mas você está sendo menos eficiente. Não está fazendo 5%, ou você está fazendo 10%. Então, são coisas que você tem que se preocupar relacionadas ao porte. Você sabe, Barreto, que há algum tempo atrás eu falava que o empresário só tinha que se preocupar com duas coisas. Há pouco tempo eu coloquei uma terceira e agora estou colocando uma quarta. Durante muito tempo, eu sempre falei, o empresário tem que se preocupar em duas coisas. Aumentar faturamento e diminuir despesa. A diferença vai tornar a tua empresa aí mais lucrativa, mais saudável. Eu estou fazendo um curso e que me convenceram que existe um outro ponto que a gente tem que se preocupar muito, que está na mesa e que às vezes o empresário não quer se envolver, que é a questão dos impostos. Entender um pouco mais da carga tributária, entender um pouco mais o que é permitido, porque às vezes a gente fica muito refém do nosso contador. Então a gente é de buscar um pouco mais de informação. Existem modelos da gente entender qual que é o melhor para o nosso negócio. Então, aumentar faturamento, diminuir custos e a questão tributária entender um pouco mais, porque tem um peso grande dentro do teu negócio. E eu estou passando por uma fase que eu já estou indo um passo a mais. Eu acho que o empresário se preocupa muito da porta para dentro do nosso negócio. A gente tem que se preocupar com gente, com boleto, com compra, com gestão de pessoas, com processo. E a gente não tem percebido muitas vezes que da porta para fora a gente está inserido dentro de um ambiente e que isso, por mais que a gente faça, acaba limitando. Quando a gente tem obras na porta do nosso comércio, quando a gente tem pessoas de situação de rua, às vezes, dificultando ou constrangendo
o acesso ao nosso estabelecimento. E esse é um ponto que eu vejo que os comerciantes ainda pensam um pouco. A nossa atividade, ela não é simples, ela é trabalhosa, muitas vezes operacional, só que a gente fica muito da porta para dentro, mas a gente tem que discutir um pouco mais também da porta para fora, assumir esse papel de protagonismo que o comércio tem nas nossas cidades e que às vezes a gente fica um pouco, até pela característica da nossa atividade, não, deixa isso para lá, eu já tenho muita coisa para me preocupar. Então, estou colocando aí esses pontos. Não, muito legal. Faturamento, concordo contigo. E a minha consultoria, ela muitas vezes ela foca justamente isso, porque o empresário, a maioria das vezes, só pensa em aumentar o faturamento, aumentar o faturamento, aumentar o faturamento. Eu chamo isso, cara, tudo bem, você está se preocupando com o ataque e com a defesa. Você está marcando gol, mas se você estiver tomando gol pra cacete também, não vai adiantar nada. E todo mundo pode cortar alguns custos desnecessários. Galera, não quero tirar nada que seja importante, eu só quero realmente evitar o desperdício. Aí vem os impostos, concordo com você, tá? Eu falo que o teu contador ele tem que ser um consultor. Sim. E assim, um indicador para saber se você está com um contador bom teu contador está muito barato, então pensa bem, cara. Porque o contador é um trabalho sério. Se ele está muito barato, tu está colocando ali, sabe, esmagando ele não vai fazer o trabalho que ele deveria fazer, ele vai se tornar um office boy de luxo, ele vai pegar lá os documentos, vai colocar qualquer coisa e vai te doer. Então, realmente tu tem que ter um contador bom e não se ficar só no contador, você tem que aprender, às vezes se consultar com um advogado tributarista, cara, principalmente bebida fria, com aquela história do monofásico, bifásico, cara, o que eu já recuperei de grana com esses negócios, cara, tá? A bebida fria, ela é uma bebida que ela só tem que ser tributada uma vez. E se você no teu sistema colocar errado, você vai ser tributado 2 vezes, que é o monofásico, bifásico. E tem muita gente que não sabe disso. E aí, se você coloca um advogado tributarista, ele consegue recuperar esse dinheiro de uma forma até simples, tá? Então, você tem que olhar algumas coisas. E você falou de porta para fora. Eu acho que porta para fora, a gente tem 2 coisas para comentar. Uma delas é, como você falou, a preocupação com a sociedade, né? Mas eu quero trazer uma antes dessa, que é o lance eu adoro trabalhar venda como a minha consultoria. Cara, a minha venda é fácil. Por quê? Porque a minha tem um funil de vendas e eu já tenho minha taxa de conversão, que é, cara, a cada 10 caras que eu ofereço no meu trabalho, 1 fecha. A cada 3 que sentam na mesa para conversar comigo, 1 fecha. Então eu ofereço para 10, 7 vão embora, 3 sentam comigo, 1 fecha. Então minha taxa de conversão é 10%, tá acabado. Só que eu não posso sair na rua oferecendo pão para todo mundo, né? Quer comprar um pãozinho? Quer comprar um pãozinho? Você tem que fazer um chamado do pessoal para o pessoal entrar na tua padaria. Então a primeira venda que você tem que fazer é se vender a ponto de... a história da borboleta no jardim, né? Tu deixa teu jardim bonito para a borboleta entrar. Depois que a borboleta entrar é outra história. E esse é um dos maiores desafios dos restaurantes de alimentação fora do lar no mundo. Cara, às vezes o cara tem um produto bom, só que ele não consegue atrair a borboleta para o jardim dele. O que você faz para atrair mais gente para dentro da tua padaria? Eu acho que é um somatório dos 5 P's. Né? Você já ouviu falar? Sim. O P do produto, o P de preço, porque às vezes você tem um bom produto, mas o preço que você está cobrando não é atrativo para que a pessoa, o teu consumidor, seja recorrente. O P do ponto de venda, a experiência. Então você tem um bom produto, mas a tua fachada está atraindo. Será que a tua estrutura está sendo confortável, acolhido, até às vezes de limpeza. Mas eu preciso de uma reforma. Não, mas a limpeza do teu ambiente está legal. O cara vem aqui, ele fala, não, tá mais antigo, mas pô, tá limpinho, o atendimento é bacana. O P de pessoas, que entram no atendimento, como eu estou falando, e o P de promover. Hoje a gente tem várias formas, não só da fachada, de atrair clientes. Em quantos comércios a gente não foi, porque a gente viu um produto no Instagram, gente, nossa, que produto legal, fiquei com vontade de comer. Onde que fica isso que eu nunca nem ouvi falar? E que você vai até aquele lugar, ou seja, você consegue atrair o cliente para ir até a tua porta, mas às vezes você não consegue reter porque você vendeu pela imagem, ou pelo Instagram, ou pela rede social, algo que não era verdadeiro. Se atraiu ali por um produto ou por uma experiência, e quando você vai até o local, poxa, mas eu tinha imaginado diferente, mas você consegue atrair. Então acho que você tem que trabalhar essas 5 frentes: produto, preço, ponto de venda, promover e pessoas, para a gente ter sucesso. Cara, e você hoje tem uma empresa de marketing para tirar foto, filmar o teu produto, você que faz, como é que é? Eu já tive vários modelos. Já tive com agência. Eu, durante muito tempo, eu fazia essa parte que eu gosto e me ajudou a desenvolver um pouco mais nesse mundo de eu entender
fiz isso, entrou 10 minutos depois alguém para comprar aquele produto. Até para conhecer melhor os meus clientes. Que às vezes vai gente na padaria que tu conhece, mas não sabe da história. Eu falei, nossa, Rafael Barreto que vem aqui sempre, olha, tem uma empresa de gestão, não sabia. Durante um tempo, enquanto eu movimentava, fez com que eu conhecesse melhor os meus clientes também. Hoje eu não tenho agência, quem faz é uma colaboradora nossa, porque eu acho que quando uma agência faz sobre um copo d'água ou de um produto, a foto vai ficar mais profissional. A imagem vai ficar legal. Só que eu acho que você perde um pouco a parte humanizada e é da história daquele produto. Às vezes, aquele cliente que entrou na padaria, e a gente tem vídeos com isso, a gente tem canal no YouTube com diversos vídeos, é uma cliente que frequenta a padaria há 70 anos, que vai 2 vezes por... E às vezes a agência tem mais dificuldade de contar essas histórias. Olha, essa é a receita do pão de cará que a gente usa há 50 anos a mesma receita. Então você perde, talvez, às vezes, você perde. Ou hoje está saindo uma fornada diferente. A gente resolveu lá fazer um festival. Às vezes a agência não vai ter essa velocidade. E eu acho que hoje você tem muitos recursos no celular para fazer uma foto legal, para fazer um conteúdo legal, sem perder a velocidade. Opa, tô só passando por aqui que está acabando de sair agora. Os doces portugueses, hoje tem festival português, de doces portugueses. Então, acho que você ganha velocidade nisso e fala a língua do teu cliente, a língua que você fala dentro do teu comércio. Cara, então vamos lá, 2 pontos, né? Primeiro, a humanização, cara, tô de acordo com você totalmente. Para de colocar foto de banco de dados, pessoas que tu não conhece, cara. O marketing ele tem que ser um pouquinho mais real, né? Então... usa teus colaboradores, usa teus clientes, lógico, com todo o direito de imagem apropriado, mas utiliza mais isso, humaniza realmente o teu Instagram. Inclusive, meu Instagram era Essencial Gestão Empresarial, eu já tirei, botei Rafael Barreto MGP justamente para isso, porque sou eu que estou lá o tempo todo, e vem isso. Segundo, ok, você tem um colaborador, mas, cara, se preocupa assim com a qualidade da tua imagem, do teu vídeo e da tua foto, tá? Sim. Uma vez por mês, em alguns clientes meus, Tupia 1, na verdade não é nem meu cliente, é do meu sobrinho, uma vez a cada 3 meses, a gente coloca alguém para tirar fotos, né? Sim. E, cara, porque a gente não tem ninguém dentro que faça esse trabalho, né? De repente você tem uma pessoa que tem essa expertise, ok. Mas, cara, era totalmente diferente das fotos que os caras tiravam. Porque os caras faziam o quê? Pastel. Os caras não tiravam foto, né? Então os caras tiravam uma foto e falavam, Barreto, o produto é legal. Eu falei, cara, vamos fazer a oportunidade? E aí os caras, hoje, uma vez a cada 3 meses, a gente faz material para 4, 5 meses, né, cara? E o produto fica muito mais gostoso, atraente para a rede social. Então se preocupa com esses 2 dados aí para trazer mais abelha para o teu pote, né? Eu concordo com você. E, na verdade, assim, a gente tinha uma colaboradora que já tinha muita facilidade em mexer nesses recursos e tudo mais. A gente passou essa responsabilidade para ela, ela desenvolveu muito bem. E a partir dali, a gente teve a oportunidade de conversar várias coisas. Ela era balconista na Arco-Íris. E a partir dali, a gente viu nela um potencial para trabalhar as redes sociais. Ela pegou gosto por aquilo, então ela entregou muito mais do que a gente talvez imaginasse ali no primeiro momento. E eu acho que o principal foi, ela não estava fazendo sua rede social. A gente teve a oportunidade de sentar para discutir sobre várias coisas, né? De coisas que ela fez, eu falei, putz, isso eu não acho legal, não vamos colocar. Isso daqui é uma oportunidade. Coisas do tipo, doces maiores, fala final de semana, porque o cara compra para a família, às vezes no dia a dia é o docinho menor. Então acho que a gente teve a oportunidade, por ela estar usando a rede social, de trocar uma quantidade de informação e que hoje, ela já não cuida da rede social, hoje ela é gerente da outra padaria. Mas por quê? Porque ela utilizou a rede social para ir se desenvolvendo nas discussões que a gente tinha. Então hoje ela foi promovida, já não está mais na Arco-Íris, não está cuidando mais das redes sociais e passou a ser gerente, porque ela pegou ali a pista que tinha da rede social e transformou numa pista para ela decolar aí e o avião subir alto. Perfeito. O Rafael Cachote, nosso colega lá do BNI, ele montou um produto muito legal. Do produto dele, ele pede um estagiário de marketing dentro da empresa e ele faz uma assessoria para a empresa. Então ele está, se não me engano, em 2 empresas minhas, onde tem um estagiário que ganha uma bolsa de R$1.000 de marketing e ele é chefe desse estagiário. Ah, legal. E, cara, o serviço está ficando muito legal, porque é justamente isso.
para ter agilidade, porque realmente às vezes tu tá ali, cara, acabou de sair uma fornada quentinha de um negócio diferente, você vai lá e faz, ou então realmente aparecer alguém ali e isso acontece pra cacete, e pô, de repente, eu, por exemplo, eu sinto o cheiro de mortadela, eu lembro de momentos da minha infância, cara. É valor afetivo, né? Então, assim, eu já me emocionei sentindo o cheiro de mortadela. O bagulho é muito louco, né, velho? Mas já senti, e já me emocionei. Então, de repente, num momento é um amigo teu, você pode usar aquele time, né? Lógico, resguardando de todos os direitos que a pessoa tem. Cara, vamos lá. Para finalizar, a gente está chegando no final. Eu quero saber como é que é essa tua gestão de produto perecível, cara. Porque, vamos lá, você tem que fazer várias porçõezinhas lá, porque tem gente que leva um pão de queijo, outro que é o pão de queijo recheado, outro que é o pão de queijo recheado com tal coisa, né? E como é que funciona isso? Você realmente consegue avaliar aquilo que sai mais para evitar cada vez mais o desperdício? Que toda vez que o teu produto ele não é utilizado num certo momento, e tem uma coisa muito importante, né? Que não é questão que o teu produto, e você vai me corrigir, não é questão que o teu produto perece, é que ele perde qualidade. E aí, se perder qualidade e eu for comer, de repente eu não compro de novo. Exato. Então não é, não, eu vou deixar até vencer. Não. Eu vou deixar até a experiência ser exata. Como é que funciona isso? Primeiro que a gente é bem rigoroso nisso. Assim, a gente tem um índice de perda diário de uma quantidade de produtos que a gente não vai reaproveitá-los ou manter à disposição da compra do cliente. Então, e eu entendo que a perda faz parte do meu negócio. Se eu não estiver perdendo nada, eu estou perdendo venda. Se eu não perder nada, hoje não sobrou nada, vendi tudo, eu deixei de vender alguma coisa que eu poderia ter vendido mais. Então eu entendo que a perda de parte da minha produção, algo controlado, faz parte. Até porque os dias não são iguais, né? Choveu, tempestade, a cidade parou, você vai ter ali uma venda menor, né? Uma das coisas que a gente faz aumentar as fornadas em porções menores. Então, o pão de queijo, vou dar um exemplo, em vez de fazer uma única fornada de manhã e que deixa ali na vitrine o dia inteiro, você vai fazendo pequenas fornadas. A gente tem um forno até no balcão, que o próprio cliente vê ali, tá faltando 5 minutos, vou esperar o pão de queijo sair. Então você tem fornadas mais recorrentes, mais frequentes, com quantidades menores. Isso você já diminui, porque você vai meio que acertando. Não, segura um pouco, não vamos produzir agora, tá mais devagar hoje. Então essa é uma parte aí do segredo. E o outro, assim, na Arco-Íris já é uma padaria mais consolidada. Você já tem essas médias, né, do que vende, do que não vende. E a outra, na outra padaria, ainda está passando por muita transformação. A gente tem um índice aí de erro um pouquinho maior, a margem de erro um pouquinho maior, mas porque a padaria, o negócio está mudando, né? Cara, que louco isso aí, porque existe uma porcentagem assim para a gente trabalhar, quanto de desperdício, não existe isso, depende de cada... Eu acho que quando a gente coloca por produto, depende do teu plano estratégico para aquele produto. Esse é um produto novo que eu acredito e que eu estou querendo gerar experimentação e que talvez você está fazendo uma quantidade maior do que a venda, mas propositalmente que você está querendo promover aquele produto, você está querendo incentivar as pessoas a consumirem. Então, quando a gente olha por estratégia de produto, isso é muito individualizado. Quando você coloca isso dentro do negócio padaria, você coloca aí o índice de 5%, 6% de perda total da tua produção, eu acho que ainda tá dentro aí de um limite aceitável. Cara, que legal. É que não pode ser 50% de desperdício de pão de cará e 1%... Não, você tem gestão ali naquele produto do cará, né? Mas legal, trabalhar de 5% a 6% no geral. Porque eu trabalhei muito, teve uma época que eu peguei muita floricultura. E floricultura é uma outra coisa muito louca, né, cara? A flor, ela vem lá dos cafundó do Judas e às vezes ela já chega quebrada para mim. Primeira coisa que a gente fez, meio óbvio isso, mas é muito legal que o óbvio também precisa ser dito, né? Eu coloquei recebimento em todas as floriculturas. Por quê? Porque o florista, ele não quer perder a flor, então ele tenta colocar no meio das flores para ele entregar a quebra para você. Então eu comecei a fazer essa separação para não receber a flor quebrada já do transporte, já reduziu bastante. E outra coisa foi colocar, sim, as câmaras frigoríficas, cara. Então se você vai hoje em muita floricultura, tem muita floricultura que tem uma câmara gelada,
que a flor ela dura mais uns 3, 4 dias para isso. Você conserva melhor o produto. Isso também tem na panificação, né? Hoje a gente tem câmaras frigoríficas que você retarda o processo de fermentação. Então, o pão de queijo está saindo menos lá no balcão, segura o pão de queijo na câmara frigorífica, porque você segura o processo de fermentação, você não vai perder aquele produto. Então, existem processos hoje com tecnologia que você reduz aí a tua perda. Claro, se você faz, só para concluir o exemplo, todo dia 100 quilos de pão de queijo de manhã para vender o dia inteiro, tem dia que você vai vender 80, 90. Se você vai quebrando aquela produção ao longo do dia, no dia que você vendeu 80, você não fez o 100. Você fez 90, você diminuiu a tua perda. Então, são processos que a gente vai colocando para a gente manter aí dentro dos 5, 6% total, que eu acho que é bem razoável. Legal. E agora voltando para aquela parte de porta para fora, né, de você cuidar um pouquinho dos entornos ali e tudo, o início da presidência do sindicato já era pensando alguma coisa nesse sentido, não? Não era. Eu nem como presidente, eu costumo falar que eu estava no lugar errado na hora errada. Não foi algo que eu quis ser presidente. Eu acho que eu fui tentando colaborar ali com um processo e as pessoas viram o Toninho presidente antes mesmo de eu me colocar como presidente. Eu acabei me tornando presidente porque várias associações paralelas ao sindicato que foram sendo criadas ao longo dos últimos 35 anos, do qual o outro presidente ficou, numa determinada reunião, a gente já tinha colocado todo mundo junto e falou, Toninho, se você assumir, todo mundo se junta. Então não foi algo, eu fiquei ali numa saia justa, eu tentei sair falando o nome de outras pessoas que eu acho que são líderes e que teriam total condições de ser presidente naquele momento, mas eu acabei assumindo por causa disso. As pessoas, para garantir uma unificação do setor, elas entenderam que se eu fosse, seria muito mais fácil essa unificação. Eu acho que é a minha passagem pelo sindicato que acabou me trazendo um pouco dessa consciência, né? Porque ao longo desse período no sindicato, a gente passou pela pandemia e a padaria sofreu menos restrições do que outras atividades. Eu entendo porque a gente teve ali um momento em que nós estávamos unidos e que a gente tinha um interlocutor, alguém que representava o setor. E eu participei de diversas reuniões, mas eu não vi alguém de vários setores, o setor de açougue, o setor de calçado, de vestiário, de chaveiro, eu não vi. Então, a minha passagem, eu acabei tendo um pouco mais de consciência disso. A gente vê quantas obras a gente teve na cidade e quantas ruas inteiras de comércio foram muito penalizadas. De você ter lá uma porta há 50 anos e você não ter o acesso do cliente à tua loja. Então, acho que nós, comerciantes, tudo isso foi me despertando ali uma forma de pensar que vai além da porta do meu estabelecimento, porque eu sou reflexo do meio, por mais que eu faça da porta para dentro, se da porta para fora eu tiver uma obra na porta do meu estabelecimento, ou se eu tiver um aglomerado de pessoas em situação de rua, isso vai impactar o meu negócio. E eu acho que existem várias pessoas que representam vários setores da sociedade, a mulher, as pessoas do morro, a causa animal, e que são causas importantes, mas o comerciante, que é um dos pontos fortes da economia do município, a gente não tem. Então eu acho que é preciso a gente ter sim esse interlocutor junto ao poder público, proibir o estacionamento. Poxa, mas será que não tinha como fazer num horário específico? Quem discute essas questões? Quem traz? Porque as decisões que são tomadas impactam diretamente o meu negócio e a gente não tem voz. Então, a minha passagem do sindicato, eu não, em nenhum momento pensei, mas ela foi me trazendo essa consciência de pensar um pouco além da porta do meu estabelecimento. Cara, quando eu trabalhei numa empresa, ela não está mais no mercado, chamada Palmito Companhia, que ficava ali no Macuco, Canal Sim. 4, e a gente teve esse problema. A gente estava lá e um dia colocaram plaquinhas de proibido estacionar em torno do empório e simplesmente você não podia mais... E lá a gente vendia o quê? Palmito, caixa de palmito. As pessoas chegavam lá... Sim, eu conheço. Cheguei a comprar lá. E as pessoas não iam para 2 quadras depois para comprar palmito e levar uma caixa de palmito, cara. A nossa sorte é que um dos proprietários era um arquiteto e a gente tirou parte da loja, então a gente perdeu alguns metros de loja para colocar 2 vagas de estacionamento. Só que com isso a gente teve desperdício de área de venda, você sabe o quanto isso é importante, que o metro quadrado da tua loja de disposição, ela vende mais. E segundo, a gente teve custo com obra, né? Simplesmente no outro dia estava lá. Você olha aí as obras do VLT, né?
quantos negócios estão sendo impactados no dia a dia. E daí veio o seu chamado para essa pré-candidatura? Como é que funciona isso? Explica um pouquinho pra gente. Eu acho que eu comecei a ter essa consciência de não me sentir representado como comerciante junto ao poder público. Muitos comerciantes me procuraram, eu sinto muito a dor do comerciante, eu sou comerciante e consigo entender, né? Talvez alguém que não é comerciante não entenda que o cara tá ali querendo trabalhar, depende daquilo, vive 50 anos daquilo e fica uma obra durante 1 ano na porta dele, impactando o negócio e aquilo, o cara não tá preparado, o cara não foi comunicado, o cara não planejou, o cara não sabe nem quando a obra vai acabar. Então eu acho que tudo isso junto ao trabalho que a gente fez no sindicato, que a gente conseguiu trazer bons resultados para o setor. Acho que eu tive muita exposição durante o período do sindicato, em programa de rádio, em outras vertentes. Eu também tive contato com várias pessoas que acabaram me trazendo também esse questionamento e ver que existe uma deficiência do comércio de não ter um representante e talvez por isso que a gente sofreu tanto. Então acho que foi uma conjuntura de fatores. Eu costumo falar que eu não sou política, mas quero participar da política da minha cidade. Mas eu não sou político, né? E acho que é uma decisão muito corajosa, assim, eu tenho escutado falar muito disso, porque era muito mais confortável eu cuidar dos meus negócios, ou até permanecer no sindicato, tapinha nas costas, pô, tu é o cara, ou cuidar dos meus negócios, já tenho bastante coisa para fazer. Mas eu acho que quem me conhece sabe que eu não sou o cara de ficar reclamando, eu sou o cara de tentar resolver o problema. E se eu tinha essa condição ou essa possibilidade de tentar fazer mais, eu no mínimo ia tentar. Eu não ia me abdicar disso. Se eu entendo que é preciso, se eu entendo que existe uma necessidade e também uma oportunidade, se eu acredito de fato naquilo, eu posso não ser eleito, mas não jamais por omissão. Legal. Então, pré-candidato a vereador de Santos, é isso? É isso. Muito legal. E, cara, eu realmente acredito, da mesma forma que a gente falou de você se encontrar com seus concorrentes que não são inimigos, a gente também pensar como um setor como um todo. Então, cara, você é dono de padaria, eu sou um consultor, o Gui ali tem uma empresa de audiovisual, todos nós somos empreendedores e realmente quem é que cuida da gente? Eu acho importante isso, então tem aí uma possibilidade, pessoal, bem legal, você que é empreendedor da Baixada Santista ou intraempreendedor, porque é o seguinte, se o teu comércio, onde você trabalha, está sendo afetado, você está sendo afetado também, é meio óbvio isso, né? Porque, cara, já vi negócios fecharem por causa disso, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. Eu vou trazer alguns casos que realmente isso que você está fazendo é procurar um pouco sana para se coçar. E eu vou trazer o primeiro deles que eu respeito muito, que é o Paulo Guedes, né? Nosso maravilhoso ministro da Economia. Né? A gente saiu do vinho para sei lá o quê. Mas, cara, o Paulo Guedes, ele sentiu um chamado. Ele falou, cara, eu vou participar disso. E fez muito pelo nosso país. Sim. E tenho certeza que vai fazer ainda mais. Ele foi melhor para o país do que talvez para o Paulo Guedes. Ele já era um profissional valorizado, reconhecido, né? Ele não precisava. Não, jamais, né? Nada. Mas chega um determinado momento que eu acho que a gente tem que olhar menos para a gente e assumir a responsabilidade também com o outro. Exatamente. Vou trazer a segunda figura polêmica aqui, mas, cara, o próprio Pablo Marçal, com essa bagunça que ele tá fazendo, que a gente não sabe para que lado que vai, mas é outro cara que também não precisava estar nisso tudo. Não sei os objetivos dele, se é realmente que quer ajudar a cidade, ou se quer promover, mas eu respeito muito a forma como ele está trabalhando, porque pelo menos ele está colocando o município de São Paulo para se movimentar um pouco nesse sentido. E questiona o modelo que a gente tem. É isso aí. A gente tem se acostumado com muito pouco. A gente vê em outros países, um hospital é construído em um mês, a gente demora 5 anos para construir uma linha de VLT. A gente, no Brasil, a gente se acostuma com pouco. E o pior é a gente se acostumar com pouco e fingir que o problema não é nosso. Todos nós somos responsáveis pelo que a gente está vivendo. E eu acho que, sabendo disso, eu não poderia me omitir nesse momento. Segue a foto, Toninho. Vamos lá. Tu falou que tem lotéricas, tem 2 padarias, cuida de um monte de funcionários, tem indicadores de precisão, beleza.
Cara, você sabe como gerir. Então, você pode ajudar a gerir a cidade. E aí não, a gente vai lá e vai votar em quem, cara? Vai votar no Palhaço Pudim, que é uma figura icônica. Palhaço Pudim, eu te amo, tá? Minha infância toda eu me diverti pra caramba contigo. Só que vocês entenderam a real situação? A gente tem que parar de votar ou porque a gente tem um amigo de um amigo, a gente tem que parar de votar no cara caricato para fazer uma bagunça, para realmente pensar em gerir a cidade. Isso daí é absurdo. Enquanto a gente está votando em palhaço, o que vai acontecer é palhaçada. Né? Vamos falar do exemplo que a gente teve, o Tiririca, que a grande coisa, o grande lema dele era vote no Tiririca, pior que tá, não fica. E o cara foi eleito pra cacete. E colocou muita gente. E colocou muita gente. E qual o trabalho que ele tá fazendo lá, cara? Não me interessa. Eu estou dizendo o seguinte, vai atrás de alguém que vai trabalhar a tua gestão, vai trabalhar a gestão da sua cidade. Você trabalha a sua, você trabalha na tua empresa, só que tem que ter alguém competente para fazer isso. Então, tem uma possibilidade aqui bem bacana para você, ao menos, considerar, tá bom? Lógico que você aí tem outros parceiros, outras pessoas, mas considera alguém que vai realmente pensar na economia. Eu tenho um negócio meio controverso. O pessoal fala, a única coisa que vai salvar o país, a cidade, tudo, é a educação. Eu falo que não é. Eu falo que a única coisa que vai salvar o país é a economia. Porque com a economia, a gente melhora a educação. Entendeu? Só com a educação vai demorar muito para melhorar a economia, de repente a gente não tem tempo. Então assim, se a gente fizer o país girar, a gente vai pagar mais imposto, a gente vai conseguir colocar mais educação de qualidade. Então assim, vai gerar mais emprego. A roda gira. Emprego. Cara, o segredo está na economia e vai por mim, vamos atrás disso. Meu amigo, mais alguma coisa a considerar? Não. Tudo certo. Fechado. Então, eu sempre peço 3 coisas para você antes de ir embora. Primeiro, se despedir, né? Se despeça. Certo. Passa as suas redes sociais. E a terceira, cara, fala qual é a tua fórmula de sucesso. Se você tivesse a possibilidade de dar uma dica preciosa para 8 bilhões de pessoas agora, certo. Apenas uma dica. Qual seria a dica? Então, recapitulando. Se despeça, rede social e a tua dica valiosa. Bem, agradecer mais uma vez a participação. Gostei bastante. Sempre é bacana, produtivo e a gente nem vê o tempo passar aí em relação às nossas conversas. Segundo, as redes sociais, Padaria Arco-Íris 013 e Toninho da Padaria no Instagram, Facebook, todas as plataformas aí. E se eu pudesse dar um conselho, seria: não acredite em fórmulas milagrosas. O arrasta pra cima, vem ter sucesso comigo, e que hoje muita gente acredita nisso, talvez não seja o melhor caminho. Eu acredito no caminho de trabalho, de dedicação, de aprendizado, de humildade, de você estar sempre fazendo 1% melhor do que no dia anterior. Isso é o que te leva longe e te leva mais pro alto. Show de bola! Eu tenho o privilégio de ter uma frase por semana, uma vez que eu tô aqui com vocês, e eu acho que se eu posso trazer, a frase que eu vou usar hoje é um pouquinho mais relacionado a essa parte de parcerias, de não entender o teu concorrente como teu inimigo, e inclusive trazer um pouquinho desse lance. Cara, a gente tem que ser um pouquinho mais politizado também, né, cara? A gente tem que parar de querer deixar a política de lado, porque enquanto os bons querem deixar a política de lado, é bom para os maus. Exatamente. Então, eu sou um cara que não lembro por quem eu votei como vereador. Eu sou o cara que não lembro para quem eu votei deputado estadual, deputado federal, e isso é um erro. Isso é um erro que eu nunca mais vou cometer. Mas sabe por que tu não lembra? Porque tu não se sente representado por eles. Porque se tu se sentisse representado, você saberia falar, não, eu votei nesse cara, eu votei nele. Acho que a gente não tem esse vínculo ou esse compromisso. A gente vai votar por uma obrigação. Por isso, e aí você vota em qualquer um. Sim. Né? É esse ponto que você está falando de... É legal, é importante, é exatamente isso, mas então, eu tenho que me sentir representado, então assim, esse é um erro que eu nunca mais vou cometer em eleições. Então, depois de 4 anos, se você me perguntar quem é deputado federal, quem foi meu deputado estadual, quem foi meu vereador, eu vou saber responder, porque isso também é um erro meu. Como é que eu vou reclamar dos fulanos que estão lá, se eu nem sei em quem eu votei, se estão lá ou não estão? Então, acho que é algo que a gente precisa trabalhar também. Mas independente de tu ter votado, eles estão lá para nos representar todos. Então, você pode até ter votado em alguém que não venceu, que não foi eleito, mas a maioria escolheu aquele vereador e ele representa todos, não só os eleitores dele.
pode ir lá cobrar. Foda, e eu não penso nisso, né, cara? Que louco. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Lembre, especialista de gestão, meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. A gente está acabando eu gosto de falar isso, estou me sentindo meio Netflix. Estamos acabando a temporada e em breve a gente volta com mais episódios. Um beijão e valeu, valeu, valeu!